Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor aqui de Copacabana. Que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe no meditar da sua palavra. Hoje no texto baseado em Hebreus 12, 1 e 2, Corrida da Fé com Perseverança. Hebreus capítulo 12. Quero convidar você a orar-nos nesse momento. Querido e bom Deus, queremos invocar a Tua presença, pedir a Tua sabedoria para que continuemos correndo firmemente rumo à linha de chegada. Pai querido, fortalece a nossa fé para que tenhamos a perseverança necessária para superar, enfrentar, vencer todas as adversidades, provações e tentações. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto de Hebreus 12, 1 a 2 diz assim: Portanto, também nós, tendo à nossa volta tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçemo-nos de todo o peso e de todo o pecado que nos assedia e corremos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. O objetivo desse estudo, meu irmão, é nos instruir sobre como viver a fé com perseverança e foco em Jesus, mesmo diante dos desafios e distrações da vida. E nós aqui temos um grande aliado nessa corrida, a grande nuvem de testemunhas. O que é isso? É uma referência aos heróis da fé. No capítulo 11 de Hebreus é falado sobre isso. Pela fé Abraão, pela fé Noé, pela fé. Os heróis da fé, e mostrando que vale a pena correr a corrida da fé, vale a pena perseverar nesse caminho que é Jesus Cristo, pois a vitória é garantida, pois Cristo já nos deu a vitória. Então a grande nuvem de testemunhas são pessoas que nos inspiram a viver conforme o chamado que Deus nos deu. Então a partir daí, a partir dessas testemunhas, nós podemos de fato encontrar ali pessoas que nos inspiram a continuar correndo. A gente vê isso agora, por exemplo, nas Olimpíadas. Crianças querendo fazer aula de ginástica, de natação, de tênis de mesa, inspirados pelos resultados, pelo desempenho, pelo carisma dos atletas. Dessa mesma maneira, também nós, na vida cristã, temos os nossos heróis da fé que nos inspiram a continuar caminhando, perseverando na fé em Cristo Jesus. Então é importante a gente ver isso nos personagens bíblicos, mas também na nossa vida diária. Existe algum herói da fé que inspira você? Eu, por exemplo, tenho muita admiração pelo apóstolo Paulo, por Francisco de Assis, também pela fé da minha mãe, que sempre foi inspiração para a minha vida. E assim você também deve ter pessoas na sua vida que inspiram você, que fazem com que você encontre inspiração para seguir em frente na sua vida cristã. E você também pode ser um exemplo, uma inspiração para alguém da sua família, para seus filhos, para seus netos. Como o testemunho dessas pessoas, desses heróis da fé, podem te ajudar a enfrentar os desafios? Já pensou nisso? Como é que olhando para a vida dessas pessoas, a gente pode se inspirar? Eu vejo, por exemplo, no apóstolo Paulo, o exemplo daquele que, mesmo diante de todas as tribulações e dificuldades, aprendeu a estar feliz em toda e qualquer situação. Isso me inspira, nos momentos de dificuldade, de chateação, a lembrar sempre de continuar firme, perseverando, lembrando que vai passar e que a gente deve aprender realmente a viver de uma forma feliz e alegre em toda e qualquer situação, na certeza de que Deus está presente. Da mesma forma, também aprendi com Francisco de Assis, o São Francisco, que em primeiro lugar está o reino de Deus e não as coisas materiais. Ele abriu mão de uma vida confortável em Assis para dedicar a sua vida à igreja, reformando igrejas que estavam abandonadas e também, através da sua vida e da sua visão de mundo, tentou transformar a igreja cristã da sua época, sendo assim um grande exemplo de humildade, de zelo pela natureza, de zelo pelas coisas de Deus. E na minha mãe eu encontro inspiração para uma pessoa que, apesar de tudo,
sempre foi muito fiel a Deus, no seu compromisso com a igreja, no seu amor por servir na igreja e também pela sua confiança na palavra. Como era bonito chegar em casa e ver a minha mãe lendo a Bíblia, ver o meu pai lendo os devocionais da igreja. Isso sempre também me inspirou e fez com que eu também adquirisse esse amor pela igreja e esse amor pelo serviço na igreja. E assim também tenho certeza que você deve ter os seus heróis. Mas é interessante que se por um lado nós temos os heróis que nos inspiram e nos motivam, há aqui no texto também uma dica muito importante para mim e para você, que é desembaraçar-se do peso e do pecado. Se desvencilhar do pecado e do peso. O que é isso? Né? Pecados específicos que nos assediam. Todos nós acabamos tendo, entre aspas, os nossos pecados prediletos, aqueles que a gente parece que está amarrado a ele, que não consegue se desvencilhar dele. Né? Pode ser orgulho, vaidade, enfim, a fofoca, questões sexuais, questão avareza, enfim. Cada um de nós tem as nossas tentações, cada um de nós tem os nossos embaraços, como está dito aqui, e nós somos chamados a nos desembaraçar do pecado e também nos desembaraçar das cargas desnecessárias que nos distraem. Né? Jesus fala, vinde a mim e descansai, você que está sobrecarregado. Então também se desvencilhar desses problemas, de preocupações que acabam nos distraindo e tirando o foco de Cristo. Lembre-se, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Então é importante que aqui a gente também, para chegar ao foco, a gente precisa eliminar as distrações. Para correr a corrida da fé, você tem que mirar lá na linha de chegada. Se você se distraía, já era. E essa é a ação que o diabo quer fazer na nossa vida, trazendo muitas vezes coisas que nos distraem para nos afastar do algo que é a vida eterna. Então é importante a gente pensar um pouquinho, quais são os pesos que eu preciso me desvencilhar? O que está me atrapalhando na minha jornada com Cristo? Tem algo que está te pesando, sobrecarregando? Ore a Deus, coloque sobre Deus, lance sobre Ele todas as tuas dificuldades. Deixa para lá o peso extra da sua vida e foca em Jesus, correndo com perseverança. Correr, né, com perseverança. Vocês sabem que quando eu entrei no ministério, a gente tinha muita pressa em fazer tudo correndo, né, querendo logo resultado. Então, como se fosse uma corrida de 100 metros. Com o tempo, a gente vai percebendo e fui aprendendo que o ministério pastoral é uma maratona de 42 quilômetros, que talvez não só viva de iniciativas, mas, como eu brinco, de terminativas. Ou seja, a gente precisa correr com perseverança, né? Com calma, num ritmo adequado, né? Não lento demais, mas também num ritmo adequado que permita que você chegue ao final da maratona. Então, a corrida da fé, correr com perseverança, é lembrar que a nossa vida cristã é uma jornada, é uma vida longa com percurso desafiador. Então é muito necessário a gente ter o quê? Determinação, resiliência, paciência. E por isso é tão importante a gente saber como perseverar, não é mesmo? Perseverar é necessário então que você continue firme, que você não desista. E para que você não desista, vocês têm que se preparar constantemente. E esse preparo vem através da pregação da palavra, do meditar na palavra. Lembra que eu falei que meus pais achavam tão bacana que eles estavam ali lendo a Bíblia, meditando na palavra, ali eles estavam se alimentando, participando dos cultos, tomando a Santa Ceia. Dessa maneira eu estou perseverando. Desenvolver uma vida também de oração e estudo da palavra de Deus é muito importante. E também o congregar, né, buscar o apoio necessário nos nossos irmãos. Então é muito importante que a gente persevere. Para isso também a gente não pode tirar os olhos de Jesus, pois Jesus é a nossa fonte, Jesus é o nosso Salvador, é nele que está a força que vai nos fazer perseverar. Jesus é o autor e o consumador da fé.
Jesus, quando morreu na cruz, perdoou os meus pecados. Jesus, ao subir ao céu, disse que enviaria o Consolador, o Espírito Santo que gera a fé. E Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Eu comparo essa corrida da fé a mais ou menos uma corrida, não sei se vocês já assistiram, de um deficiente visual. Quando ele corre na pista, do lado dele tem um guia. Esse guia, né, é para que ele não saia do caminho, que ele não se afaste. Eu vejo Jesus, quando diz que está conosco todos os dias, é esse guia. Nós sem Jesus não enxergamos. Nós sem Jesus não temos a capacidade para correr e combater o bom combate da fé. Mas com a força que Cristo nos dá, estando ao nosso lado diariamente até o fim dos tempos, nós conseguiremos chegar à linha de chegada. Por isso, continue olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Está se sentindo fraco? Não está sentindo que tem a determinação necessária para perseverar? Peça a Deus força para você se livrar daquele peso do pecado, para que você possa perseverar e ter uma vida focada em Jesus Cristo. Isso, com certeza, Deus quer te dar. A força necessária para você correr firmemente, com perseverança, para receber a coroa da vida eterna. E o bacana é que a gente não precisa chegar primeiro, a gente não precisa, para vencer, derrotar o nosso coleguinha que está do lado. Pelo contrário, Deus se alegra com todos que cheguem à linha de chegada. Quem chegar lá receberá a coroa da vida eterna. Mas só chega lá quem está de mãos dadas com Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Por isso, continue firme, animado, perseverando no caminho, pois Jesus está do seu lado, dando a força necessária para você enfrentar e superar os obstáculos. Essa corrida é uma corrida com barreiras, com um adversário, que é o diabo, mas acima de tudo, é uma corrida que vale a pena ser corrida, pois a vitória já é nossa. Amém. Vamos orar. Querido e bom Deus, fortalece a minha fé para que eu continue olhando para o autor e consumador da fé, confiando em Jesus, correndo firmemente para a linha de chegada. Por Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus abençoe você firmemente. Convido você a estar conosco no culto de domingo, 10h30 em Copacabana. Que Deus te abençoe e te guarde.